Aqui em configurações, nós vamos poder efetuar outras personalizações que nós precisarmos, tá? Então, veja que aqui, por exemplo, eu tenho os dados do usuário, tá? Eu tenho aqui também a questão do preenchimento automático, e aqui eu tenho opções para senhas, formas de pagamento, endereços e mais, tá? Então, vejo que aqui em senhas, por exemplo, vou clicar nessa setinha para o lado e está acionada a opção para oferecer para salvar senhas, aqui no meu caso, certo? E o login automático também está acionado. Então, tudo são opções que a gente pode estar ajustando conforme a nossa necessidade, tá? Notem que aqui embaixo eu também tenho uma lista das senhas que eu salvei em um determinado momento, tá? Para que ele me mostre isso aqui? Vamos supor que eu limpe tudo, né? E não tenha mais, não lembre mais de qual senha eu estava usando. Então, é só clicar aqui e ele vai me mostrar a senha correspondente, tá? Aqui também eu tenho uma outra lista das senhas que eu nunca salvo. Então, eu vou dizer para vocês que a maioria das vezes eu não salvo as senhas no computador, porque isso significa um risco. Vamos supor que um hacker invada o meu computador, né? Ou um programa malicioso, ele pode ter acesso a essas informações. Então, eu sempre seleciono não salvar senhas, tá? Voltando aqui, eu tenho também como ajustar, né, essa questão aqui das formas de pagamento. Então, vejo que isso é normal quando eu efetuo compras online dos sites oferecerem o armazenamento dos dados da forma de pagamento, tá? Então, eu posso deixar salvo ou não. Eu prefiro não salvar sempre, tá? É uma medida de segurança pessoal que eu costumo tomar, tá? E aqui também com relação aos endereços. Eu tenho a opção aqui, então, de sempre que informar um endereço qualquer, seja da minha residência ou seja meu endereço profissional, por exemplo, né? De estar salvando, certo? Então, são configurações importantes, tá? E que dizem respeito à segurança do usuário, tá? Aqui com relação à privacidade e segurança, então, eu tenho, né, a questão da limpeza dos dados de navegação, as configurações do site, tá? Nós não vamos entrar em todas as opções uma por uma, porque ficaria muito extenso esse nosso curso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas que são mais importantes, mas é sempre bom lembrar que nessa parte aqui de configurações do Chrome, eu vou encontrar várias opções bacanas que eu posso estar ajustando, tá? Por exemplo, aqui, ó, mostrar barra de favoritos. Por padrão, a barra de favoritos vem visível, né? Mas eu posso desativá-la se for o caso, tá? O tamanho da fonte eu também posso ajustar. Então, vejo que se eu tenho algum problema de visão, eu posso aumentar a minha fonte ou, né, diminuir a fonte, vai depender da minha necessidade, tá? O zoom da página, então, normalmente quando eu navego nas páginas da internet, eu uso o zoom de 100%, que seria o tamanho normal, mas eu posso, por exemplo, ajustar, vou aumentar um pouquinho, tá? Mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço. Eu utilizo o Google, mas a gente tem aqui outras opções. Eu tenho o Bing, que também é um mecanismo de pesquisa. Eu tenho o mecanismo da Yahoo e assim por diante, tá? Eu vou deixar aqui como Google mesmo. Outra questão que é importante aqui é com relação ao Chrome. No meu caso, o Chrome é o meu navegador padrão, mas, por exemplo, quando eu compro um computador novo que usa o sistema operacional Windows, o navegador padrão provavelmente vai ser o Edge, né, nessas versões atuais do Windows, ou pode ser o Internet Explorer, que também é da Microsoft, tá? E eu posso baixar o Chrome, que é da Google, né? Então, eu baixo ele no meu computador e aqui nesta opção eu altero para informar que ele vai ser meu navegador padrão, tá?
Com relação à inicialização do meu navegador, por padrão, por default, a inicialização é sempre com uma guia nova, mas eu posso alterar essa opção para continuar na última guia que eu parei, ou ainda para abrir sempre uma página específica ou um site específico, tá? Então, se nós clicarmos aqui, por exemplo, ele vai pedir para mim adicionar uma nova página. Aí eu vou clicar aqui e vou informar então qual é o endereço do site que eu quero deixar como padrão sempre que eu iniciar o navegador, tá? Vou clicar aqui em cancelar. E fora essas opções, eu tenho aqui ainda as opções avançadas, tá? Que são em relação ao idioma, com relação ainda à verificação ortográfica, os downloads. Esta opção aqui é importante, vejo que por padrão, por default, o local onde eu faço os downloads é na pastinha de downloads, que já vem definida pelo Windows, mas eu posso alterar, tá? Então, se eu clicar aqui em alterar, eu posso informar em que local eu quero que ele sempre faça os downloads, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu quero que faça sempre na área de trabalho. Clico aqui e clico em selecionar pasta, tá? Aí ele já colocou aqui para mim a alteração. Ou ainda eu posso ativar essa opção de pedir para o Chrome perguntar onde eu quero salvar cada vez que eu for fazer um download. Vejo que esta opção para mim está acionada. Se eu clicar aqui, ele vai desacionar, né? Nesse caso, com ela desta forma, ele sempre vai usar este local aqui que eu defini. Agora, se eu clicar e deixar ela acionada, ele sempre vai perguntar aonde eu quero que faça o download, independente do local que foi especificado aqui em cima, tá? Bom, aqui também eu tenho como definir as impressoras e as questões de acessibilidade. E aqui embaixo eu tenho as opções de sistema, tá? Aqui a gente vai ajustar somente se nós tivermos a expertise necessária para isso, certo? Por fim, eu tenho aqui o redefinir e limpar, tá? Vamos supor que eu entrei aqui em configurações, eu efetuei algumas personalizações e depois eu fiquei na dúvida se eu fiz correto ou não. Então, eu posso vir aqui, clicar em restaurar configurações para os padrões originais e ele vai então desconsiderar tudo aquilo que eu fiz, tá?